seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E vamos Estou dar para seguindo Jesus uma calorosa salva de palmas. Oh, meus irmãos, hoje foi um dia de muito trabalho aqui. Tivemos 2 cultos maravilhosos, esse é o terceiro. E o nosso Deus continua operando, curando, libertando, fazendo maravilhas. E certamente Ele vai fazer coisas lindas hoje. E nós podemos ter certeza que Ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Quer ver uma coisa? No culto anterior, no primeiro foi muitas maravilhas. Eu orei a primeira parte, pastor Jaime a segunda, né? Juntos ali. E depois ele fez a garimpagem. E tivemos muitos cultos de caroços que sumiram, de manhã foram muitos também. E também até de mãos aí que tinha problema. Vamos ver o que aconteceu ali para a glória do Senhor? Por favor. Passou a dor da minha mão. Na mão, você abria e fechava, sentia a dor. Abria e fechava e sentia a dor e estava perdendo a força, que eu levei uma pancada no ônibus. Tem uns passou 15 dias. 15 dias. E quando eu saí de casa, eu falei, eu vou buscar minha bênção. Eu já senti uma quentura na minha mão. Aí agora com a oração, minha mão tá boa toda. Glória a Deus. Aqui, minha irmã. Que foi a dor no meu pé esquerdo, tem 2 meses, e eu vim para cá hoje, já entrei em espírito de oração, vim no caminho, na viagem, me consagrando, falando, hoje quando eu entrar na igreja, eu serei curado, e graças a Deus. Como é que você estava andando? Eu estava andando e estava doendo, né? Agora, graças a Deus, anda ali, faz favor, vai ali no corredor, agora anda sem puxar o pé, anda, então volta agora, corre aqui que eu quero ver, isso aí, glória a Deus, Jesus é bom. Esse dedo aqui do meio, aqui, ele não estava fechando. Agora, depois da oração, fechou. Você vê que é um som, que é a mesma coisa várias pessoas? Eu estava com formigamento aqui no braço e na mão. Aí, depois da oração, passou. Esse dedo meu indicador, nessa junta aqui, a segunda, tem uns 2 meses que eu não estava conseguindo dobrar e não estralava. Agora está tudo normal, para a glória de Deus. Vim no ônibus, estava com muita dor no nervo ciático. Mas no momento que eu subi essa escada, eu fui determinando e o Senhor me curou. E agora, como é que você estava andando com o nervo ciático inflamado? Estava doendo muito, eu não estava conseguindo, estava doendo. Imita como é que você estava andando. Estava doendo mesmo. Agora anda rápido, rápido, mais rápido. Isso, glória a Deus, Jesus é bom. Eu estava com 2 caroços aqui no meu estômago. Quanto tempo? 2 caroços, mas muitos meses, mas eu não queria saber o que era, né? Eu estava só em oração, mas agora eu Que tamanho estavam os caroços? Tamanho de uma azeitona. Os 2 sumiram? Os 2 sumiram. Aleluia, glória a Deus. Mais de 3 anos eu andava com caroço aqui no meu irmão, ele não ligava, relaxava. Hoje, nossa, meu pai, com essa oração sumiu. Estou procurando ele, mas não existe. Procura não. Glória a Deus, sumiu o garoto de 3 anos. Há um caroço aqui no braço, pastor Jaime. E sempre eu mostrava para minhas filhas. Eu tenho um caroço aqui, sempre mostrando para ela. Agora, graças a Deus, sumiu. Mais um caroço que foi embora, glória a Deus. Tem mais caroço sumindo aí, hein? Um caroço na barriga, uma hérnia. Quanto tempo? Há anos já. Anos. Que tamanho, mais ou menos? Mais ou menos do tamanho... não sei precisar o tamanho, mas grandinho. Maior que azeitona. Jesus é bonito. Eu estava com um nódulo entre a axila e o seio desde maio. E estava, inclusive, queimando muito. Agora saiu e parou de queimar, em nome de Jesus. Pastor, eu fiz um procedimento no seio direito alguns meses atrás. E repeti o exame e deu mais 2 nódulos, né? E quando foi sábado passado, o missionário falou pra gente fazer um propósito de 7 semanas. E essa semana eu estava sentindo muita dor, essa semana passou, não estou sentindo nada, toco, não tem mais nada. E toca, não está sentindo nada? Nada. Nem os nódulos sente? Nada. Aleluia, hein? Glória a Deus. Então, eu sentia como se tivesse com uma pinça, como se fosse fisgadas, né? Uma pinça, e acabava ali me incomodando muito.
né? Até em relação à vestimenta e tudo mais. Estou muito feliz, muito realizada com essa bênção, porque eu tenho a certeza que foi Jesus que me curou através da direção que deu para os homens de Deus. Ô irmão, daqui a pouquinho nós vamos ver a novela da vida real, um caso muito assim maravilhoso que Deus fez a obra. O homem tinha perda de memória, mas não para sempre. Perdia, não sabia onde estava, o que estava falando, depois voltava tudo. Ia e voltava. Aí um dia ele foi fritar um ovo, perdeu a memória e começou a passar a mão no óleo quente lá. Durou 8 minutos. Perdeu parte dos dedos e a mão ficou atrofiada. Mas, assistindo o programa, Jesus foi lá e curou. Você vai ver como é que é bom. Nosso Deus só não faz a que a gente não crê. O problema é o seguinte, as pessoas querem um milagre embalado já, com um lacinho bonitinho, nota fiscal paga, pegar. Primeiro, o milagre nunca vai ter nota fiscal, que não custa nada. É grátis para todo aquele que crê. E por que não crê? Não tem nada. Aqui não é mercado que se vende bênção, jamais faríamos isso. Aqui nós oramos de graça, quando a pessoa morre, o sepultamento é de graça, casamos de graça, nada se paga aqui. Toda igreja pede oferta e nós também pedimos que isso é bíblico. O pastor que não pede oferta, ele está contra a palavra de Deus. Jesus ensinou a gente a fazer isso. Bom, aí vai escutando. O bom de tudo é quando a pessoa vai e crê. Ela vem com aquela fé para crer, eu vou buscar. Aí chega aqui, ouve a palavra de Deus, a verdadeira fé vem e fica no lugar daquela, que a fé que a maioria tem é da mente. Ele se convence que Deus vai curá-lo, mas ele não recebe. A fé é importante, é a do coração. É aqui que vai a coisa. Coração é símbolo de espírito. Nós somos um ser de 3 partes. Somos o espírito, moramos no corpo e temos uma alma, mente e intelecto. Quando aqui parar de bater, a pessoa morre. E todos nós vamos passar por essa experiência. Mas quem morre? O corpo. Enterram, sepultam, ele depaupera, acaba, não tem mais nada, mas vai voltar, do jeito que era. Aí o espírito e a alma da pessoa se unem. Somos 3 e se apresentam diante de Deus. Se a pessoa era salva, ela vai simplesmente subir para o andar de cima, paraíso de Deus. E se ela não é salva, vai descer para o andar de baixo, lago de fogo e enxofre, onde vai passar a eternidade toda. A gente temos pregado e ensinado as pessoas para que elas encontrem Jesus realmente. E Deus tem feito muitas maravilhas e vai continuar fazendo. Hoje vai fazer aqui. Nós vamos daqui a pouquinho ver um versículo bonito que está em Isaías 16:5, que no primeiro culto eu fiz menção dele, mas agora eu queria estudar com você, já para depois em seguida ter mais coisas bonitas aqui. Aqui diz assim, Deus estava falando sobre o país de Moabe, que não deveria ter existido. Quando o Senhor Deus subverteu Sodoma e Gomorra, Ló, sobrinho de Abraão, morava em Sodoma. Ficou muito rico lá, as terras eram férteis. Mas quando há fartura de alimento e falta temor de Deus, as pessoas se destroem completamente. Elas passam a pecar achando que não tem valor algum. E que tanto faz, o corpo é meu, faço dele o que quero. Aí Deus subverteu aquilo ali com fogo e enxofre. É uma amostra grátis do que vai acontecer no lago de fogo e enxofre, que vai ser jogado Satanás, os demônios, e as pessoas que por acaso, infelizmente, não se converteram. Nós temos que pedir sabedoria a Deus para mostrar à pessoa por que ela tem que se converter a Cristo. É o seguinte, vou explicar para você. Quando Adão pecou, o homem foi separado de Deus. Aquele fruto, a árvore do bem e do mal, que ele foi lá e comeu, aí separou o homem de Deus. Ele. Nós todos viemos dele. Nós já nascemos separados. No nosso espírito morto, não tem valor algum. Até que a pessoa escute o Evangelho e aceite o que Jesus fez por ela. Isso que é aceitar Jesus. Porque ele veio pagar o preço da nossa salvação. E o preço não foi com prata nem ouro.
foi com a própria vida dele. Ele foi pegando tudo que o homem teria que sofrer, porque o diabo que enganou Adão tinha essa capacidade agora de colocar em nós. Aí foi pegando tudo e foi sofrendo. Foram 3 dias que ele passou lá numa luta tremenda, até que chegou o momento que não tinha mais nada. E já tinha sofrido tudo, o diabo estava derrotado. Isso você encontra em Colossenses 2, de 13 até o 15. Toda a história ali resumido. Bom, naquela hora que ele venceu o diabo, ele estava separado de Deus. Porque momentos antes dos 3 dias, lá na cruz, quando ele recebeu tudo sobre ele se tornou pecado com o nosso pecado. Aí o que ocorreu? Deus virou-lhe as costas. Não podia estar do lado dele, porque o Senhor Deus Pai, Ele é santidade, da santidade, santidade, chega a ser um fogo consumidor, Ele destruiria Jesus. Então ele foi, e Jesus gritou: meu pai, por que me desamparastes? Porque não podia ficar ali com ele. Aí Jesus ficou sozinho. Isaías 63, até o versículo 5, fala o que aconteceu. Ele usa ali, falando de Bosra, capital de Edom, que é ali que aconteceu a coisa, mas aquilo ali era uma metáfora para as pessoas poderem entender. Aí o que ocorreu? O Senhor Jesus então foi sozinho ao inferno, fez toda a obra, estava desligado de Deus, não tinha um anjo com ele, está escrito lá. Aí o que foi? Quando ele venceu, o Espírito Santo desceu lá no inferno e tocou nele, vivificou. Naquela hora nós somos vivificados. É isso que a pessoa precisa saber. Ah, não, eu sou muito pecador. Pois é, mas ele sofreu o seu pecado. E se você crer, tomar a decisão, eu recebo Jesus na minha vida, você nunca vai se perder. É só perseverar. Você não vai para o andar de baixo. Já mostraram já na televisão algumas vezes o que aconteceu naquela região de Sodoma e Gomorra. Lá tem muita, tipo assim, uma montanha de coisas retorcidas, que foi tudo fundido. E ali ainda se pega um enxofre que não tem lugar nenhum do mundo, só ali que tem daquele enxofre. E porque foi com fogo e enxofre, o que Deus tem preparado para a eternidade toda, para toda a humanidade, mas tem gente que não quer crer. E por não quer crer, vai passar por esse problema. Mas nós temos que pedir sabedoria a Deus, porque é tipo assim um véu que está na mente, que não deixa a pessoa ver. Mas na hora que esse véu é tirado, a pessoa pega firme com Cristo e vai vencer em nome de Jesus. E Deus vai abençoar. Então aqui em Isaías 16, versículo 5, fala assim: porque um trono se firmará em benignidade. Está falando do trono de Jesus, que ele veio construir com a sua fé, com o seu sofrimento, e é para todo mundo. E sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue. Então nesse trono, fala do tabernáculo de Davi. O que é o tabernáculo de Davi? Era a unção que Davi tinha, que era dupla. Quando ele estava no templo adorando a Deus, ele era um adorador de primeira, aquele que Deus procura. Mas quando um país invadiu o país dele, ele saía na guerra e nunca perdeu uma batalha, vencia todas elas. Esse tabernáculo, os descendentes deles deixaram perder essa unção. Mas aí Deus profetizando, antes disso acontecer, nós estamos falando aqui de 700 anos antes de Jesus nascer, e quando o reino de Davi terminou, primeiro se dividiu em 2, depois ficou só o reino de Judá. E quando ele terminou, era mais ou menos ali o ano 600. Aí o Nabucodonosor veio, destruiu tudo e fez essa obra. Mas Deus falou assim: porque um trono se firmará em benignidade. Essa palavra significa esperança bondosa e bondade esperançosa que Deus tem para toda a humanidade. Você pode ser o pior pecador, que Deus está com aquela esperança que você vai se converter. E por que Deus quer me salvar? Primeiro, porque Ele é amor. Segundo, que o nosso espírito é parte do Espírito de Deus. É indestrutível. Nunca vai terminar.
A pessoa que cai no lago de fogo e enxofre, aquele fogo e enxofre vai destruir. Não vai. Ela vai ser atormentada por toda a eternidade. E às vezes a eternidade significa não 10 anos, 100 anos, 1000 anos. É a eternidade, não tem contagem. Daqui a trilhões de anos, vezes trilhões de anos, vezes trilhões de anos, para sempre a pessoa vai estar lá, nunca sai mais. Então Deus quer salvar a pessoa. Jesus já pagou o preço. É só um reconhecimento. Não, eu vou parar com isso, que eu estou me destruindo. Primeiro que o pecado não dá saúde a ninguém. Pecado só destrói consciência, destrói tudo. E de tal maneira que essa obra maligna faz as pessoas serem cegas. A Bíblia chega a dizer que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Falando isso, a pessoa aceitou, esse trono já está firmado, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará. O tabernáculo de Davi está ali, aquela unção. Se assentará em verdade um que julgue, que é Jesus. Ele pode julgar porque ele é justo. E busque o juízo, e foi isso que ele fez. Tem gente aí que está perdendo a benção aqui, hein? E se apressa a fazer justiça. Jesus não é tardio. Você buscou Jesus muito mais cedo que você pensa. Ele vai preparando você, porque a fé que liga você em Deus, e Deus se liga em você através da fé. E essa fé tem que estar no seu coração. E hoje Deus está dando essa bênção para você. E pode ter certeza que Deus vai cumprir o que falou. Aí eu vou agora falar com você a respeito de Atos dos Apóstolos. Ainda vai falar aqui também do tabernáculo de Davi. Aqui em Atos dos Apóstolos 15, versículo 16, o Senhor Deus fala assim: depois disto, a pregação está continuando aqui, o Pedro pregando, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Deus quer reedificar esse tabernáculo que está caído. Por quê? Eles não conservaram essa unção. Na mesma coisa na minha vida e na sua. Você pode ser uma pessoa muito usada por Deus, eu posso ser, mas se eu paro de ter comunhão com Deus, de me consagrar, eu estou cansado hoje, amanhã eu oro, depois, jejum, nem quero saber disso, não, Deus abençoe, daqui um dia eu também estou caído. O tabernáculo na minha vida está caído. Essa unção Deus quer construir dentro de nós, de cada um, para nós podermos abrir o coração, encontrar o Senhor e ser uma verdadeira bênção. E ele diz mais assim: levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. Se nós não tivermos em nossas vidas esse tabernáculo reedificado, nossa pregação será xoxa, vã, não vai acontecer nada. Mas Deus não cura mais hoje? Claro que cura, mas as pessoas não estão pegando a fé. Aí elas voltam para o pecado antigamente, quando vêm estão todas destruídas e sabem que não podem voltar. Toda vez que você volta ao pecado, você é abraçado pelo demônio. E qual o melhor momento para pedir perdão se eu cair? No segundo seguinte, fala: Deus, me perdoa. E Ele sabe se tem sinceridade. Aí dê um pouquinho, volta a alegria, e você vai servindo a Deus completamente livre, em nome do Senhor Jesus. Continuando aqui agora: para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios que não eram judeus, sobre os quais o meu nome é invocado. Aonde a gente for, em qualquer lugar do mundo, pode ser uma nação que nunca quis saber de Deus, mas nós invocamos o nome de Jesus ali, explicamos o que é o nome de Jesus. Nessa hora Deus está presente, Deus opera no nome dele. Assim, sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Deus tem presciência, Ele sabia tudo que ia acontecer e preparou tudo para que nós agora encontremos Jesus. Há 2000 anos que as pessoas estão sendo salvas. Antes não tinha condição, ele tinha que seguir a lei de Moisés muito forte. Mas aquele que nem conheceu de Moisés, seria a lei da consciência. Mas pela lei da consciência ninguém vai ser salvo. A lei que salva é a palavra de Deus quando ela é revelada, e você então pega a bênção em nome de Jesus.
Amém? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o nome de Jesus. Vamos cantar aquele hino gostoso. Conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Tem um quebra-língua aí para você pegar. Então vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Vamos agora, no nome do Senhor, ver aqui uma passagem interessante para nós, que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito para a glória do Senhor. Essa passagem, ela está em Hebreus 7:25. Jesus como nosso embaixador. Tem duas citações que eu vou falar aqui em Hebreus, que vai ser muito importante para nós. Você sabe que esse livro aqui, não se sabe quem é que escreveu, né? Eu acho que é o apóstolo Paulo. O finalzinho dele ali me dá uma garantia que é, mas ele não assinou, então a gente não sabe. 7:25 diz o seguinte aqui, olha. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Está falando de Jesus. Não importa quão longe a pessoa foi, quão doente ela está, Deus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Então, o tempo todo, Jesus está nos acompanhando. Alguns são meio fracos, de vez em quando esquecem de Deus, de vez em quando escorregam, mas Jesus está intercedendo por eles. Pode chegar um dia que não vai dar mais, porque todos nós temos um número de dias aqui no mundo. Ninguém sabe qual é. Eu não sei se o meu termina amanhã, daqui 1 ano, daqui 10, daqui 20, um dia vai terminar. Aqui ninguém vai ficar para semente. Todo mundo vai ter que passar pela morte. Agora, o cristão não precisa ter medo não, pessoal. Porque João 8,51, Jesus falando, disse... O que Jesus disse? Na verdade eu digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Então, como é que vai ser? Está aqui agora, parou, fração de segundo já está nos braços de Jesus lá no céu. E para sempre. Mas está perdido também, fração de segundo já vai embora. Aí a coisa é séria. Vamos fazer tudo para a gente ser salvo, né? Então, aqui esse versículo. Mas vamos pular agora para o capítulo 9, que aqui tem muita coisa. Não sei se hoje eu vou dar para falar, mas se não der, no programa seguinte eu dou. Capítulo 9, do 24 em diante. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então ele, como embaixador nosso, ele comparece perante a face de Deus, para poder interceder por nós, que ele pagou o preço, e a gente está querendo, gostou, sentiu, ele vai então pedir por nós. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Isso é no tempo do judaísmo, no tempo que ainda lá tinha esse costume. O sacerdote, uma vez por ano, tinha que entrar no Santo dos Santos para poder fazer intercessão pelo povo. Ali é tão sério que ele ia com uma corda amarrada à cintura. Abria ali a cortina, era bem espessa, ele entrava e começava a interceder. Mas se ele de vez em quando tinha que andar ali dentro do santuário orando, aí eles viam que ele estava vivo, porque ele podia entrar em pecado e ele era fulminado. Aí parava, eles puxavam a corda. Se ele andava, estava vivo. Porque se não fosse assim, eles tinham que puxar, porque senão ia ficar lá dentro, aquela pessoa morta lá. Não, e quem entrasse lá, podia ser um grupo, um entrava e ia morrendo, ficava um em cima do outro. Então ninguém podia entrar, só ele, uma vez por ano, de tão santo que era o santo do santo. Ele entrou por nós aqui, olha, assim também para si mesmo, para oferecer muitas vezes, tal. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então o pecado foi aniquilado, irmão. Não carregue mais no seu coração, perdoa. E se alguém vier para você contar a história, que pode ser muito triste e revoltante, perdoe. Se você não perdoar, Marcos 25, 26 diz que você não será perdoado. Olha que estupidez, você eu não perdoo. Não vai ser perdoada aquela pessoa também. Aí vão ser dois que vão lá para o lago lá. Eu vou lhe encontrar, não vai não. Você vai sofrer lá, nem pensa uma coisa dessa. Você tem que ir para o céu. Não tem opção não, pessoal. Tem que ser firme com Jesus. E então, ele fez uma vez por todas para poder nos salvar. Nós vamos ver agora aquele testemunho bonito do homem, lá do Pedro de Limeira, Pedro Souza, de Souza Silva. E ele vai contar para nós. Ô Pedro, conta essa história que nós estamos aqui. Eu quero ouvir essa história sua, por favor. Nos anos 70, Pedro descobriu que sofria com crises de ausência, um tipo de perda de consciência temporária. Em 1976, eu trabalho de pedreiro. Eu estava trabalhando umas 2 vezes, pediram eu trabalhasse de servente. O pessoal pedia para mim, massa, o tijolo. Eu estava parado, estava olhando para o tempo, estava olhando para o universo. E várias vezes aconteceu esse problema, hein?
E eu nunca levei a sério. Fui no médico, o médico passou medicamento, mas mesmo tomando medicamento, essas crises sempre acontecia. Aí eu fiz esses exames e o médico falou para mim, ó, tenha cuidado, não mexe com fogo. Se acontecer essa crise, você estiver mexendo com fogo, é perigoso queimar as mãos e aí não tem mais jeito. Às vezes dava assim, poderia acontecer qualquer hora. Ou poderia ser durante a madrugada, ou poderia ser durante o dia. Um dia eu fui esquentar o almoço, resolvi fritar um ovo. Eu comecei a fritar aquele ovo, deu essa crise. Porque eu apoiei, eu tirei a mão. Na hora que deu a crise, eu tirei a mão, mas eu mesmo não senti, só o cérebro desligou. Acho que queimou mais ou menos uns 8, 10 minutos. Após este acidente, Pedro teve que amputar 4 dedos da mão direita, ao qual todos ficaram atrofiados. E no ano de 2005, o casal conheceu a Igreja da Graça através da televisão. A minha esposa, foi até ela que viu a primeira vez. Ela pegou e falou, vem ver aqui, ó. Vem ver esse pastor, como ele explica o evangelho. Como que ele fala tão claramente o evangelho, que dá pra gente entender tudo. Aconteceu de ligar a televisão e ver o RR fazendo a fala dele. E eu fui acompanhando assim, e eu gostei, sabe, assim, do que ele falava. Dei pra ele, assim, você aceita a gente conhecer a igreja, tudo. Aí ele foi, gostou também. Foi onde a gente se batizou. Mais rápido, entendeu? Foi indo com o tempo. Jesus me ensinou a fazer tudo aquilo, mas as crises continuavam. Tudo que eu ia fazer, eu colocava Jesus na frente. Alguém ia tentar fazer, eu falava, não, deixa eu tentar primeiro. Com Jesus eu posso todas as coisas. As crises que aconteciam durante o dia, assim, foi sumindo durante o dia, entendeu? E então ficou mais assim durante a noite, que foi assim, espaçando. Com o tempo, aquelas crises desapareceram. Então, uns 15 anos é que não aconteceu mais. Um dia, fazendo a oração pela televisão, eu estava parado do lado da televisão aqui. Eu senti um calor descendo nos meus braços aqui, soltando tendão por tendão, assim. Fui soltando até lá na ponta dos dedos. Hoje soltaram todos eles. Foi através da nossa TV que eu alcancei esse milagre aqui. Eu ia pegar uma coisa, eu pegava assim, ó. Eu não segurava um copo, geralmente é assim. Eu segurava assim. Quando ia beber, fazia assim, que não tinha força. Hoje, graças a Deus, seguro tudo normal. Essa da minha letra hoje é a mesma coisa. A assinatura eu faço tudo igual, não mudou nem a letra, nem a assinatura, nada. Graças a Deus eu venci. Graças a Deus eu me sinto feliz, né? Que eu tenho liberdade, eu dirijo, eu faço tudo, não aconteceu mais nada. Hoje o que acontece? Eu levo ainda, procuro levar o testemunho para as pessoas, mostrando que aqueles que confiam em Deus, que creem em Deus, sempre vencem. Nosso Deus é lindo, hein, pessoal? Além de ter perdido parte dos dedos e ainda era atrofiado. Aí desceu o poder pelo ombro lá e curou. Que tal ele descer o poder na sua vida e restituir o que você acha que não tem mais jeito? Para ele tudo é possível, pessoal. Jesus disse, o impossível aos homens é possível a Deus. Deus, ele não tem problema. E ele veio, ele é parte da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são deuses, mas trabalho separado não, trabalho uníssono, é a mesma coisa. Como nós somos um ser de 3 partes também, somos trinos também. Nós temos o espírito, que é a verdadeira pessoa, a alma, que é mente e intelecto, e o corpo, que está aí vivo, e o dia que ele parar, aí tem que ser enterrado, porque senão vai dar problema aí fora aí. Mas Deus está conosco e graças a Deus por tudo isso. Vamos agora ver o testemunho, meu irmão, das missões. Bom, então vamos ver agora o que aconteceu nas missões. Missões de onde agora, maestro? Você já ouviu falar sobre o Monte Aconcagua? É o ponto mais alto das Américas. Fica na Argentina e tem quase 7.000 metros de altitude. Porém, é de um lugar infinitamente mais alto e maior que a resposta chegou na vida da Jaqueline. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu me chamo Jaqueline e falo da Argentina. Eu fui até a Igreja da Graça em Buenos Aires e eu recebi uma grande bênção. Há 2 dias eu estava com dores abdominais fortíssimas e durante o culto eu repetia com fé: eu vou ser curada em nome de Jesus Cristo. E então, durante a oração, eu senti algo esquentando na minha barriga. E junto com esse calor, eu senti a presença de Deus e fui curada. Louvado seja o Senhor Jesus.
Fazer parte desta obra que alcança tantas vidas é um prazer e privilégio para cada patrocinador. Quando o missionário falou sobre patrocinadores, eu senti no coração de patrocinar. Eu vi a necessidade do missionário, né? Ganhar almas lá fora. Então eu auxilio ele. E desde o momento que eu patrocinei meus filhos. E foi bom demais. Ele é um pastor, então foi uma benção. E tem mais outros filhos que eles têm um temor de Deus. Eu não desisto. Até hoje eu continuo patrocinando e vou continuar sempre. É bom demais. Seguimos e prosseguimos com fé, resplandecendo a luz de Cristo, que é a esperança das nações. Se você sente o chamado de Deus para ser um patrocinador, você sabe a quantia. Se você não souber, não é Deus que está chamando. Por que o senhor fala isso? Porque a Bíblia diz que não é Deus de confusão. Ele jamais vai deixar uma pessoa confusa, mas quer ou não quer? Não quer, ele me disse que é tanto que eu vou ajudar todo mês para as missões. Eu tive esse testemunho, foi da Argentina, eu vim de lá ontem, foi o último país que nós fizemos. E foi muito lindo. Você vai ver depois, quando eu passar os testemunhos, teve hora, tinha 11 bengalas e muletas aqui no altar, e o pessoal caminhando, outros fazendo exercício. Foi muito bonito o que aconteceu lá ontem. E depois tinha uma criancinha também que, isso eu deixei com o pastor de lá. Eu orei e ele continuou orando, e Jesus fez um milagre grande nessa criança. Depois nós vamos ver tudo isso. Missionário, eu sou chamado, então eu vou pedir para dar esses 2 papéis para você. Aqui é uma oração, aqui tem as contas dos bancos, onde você pode depositar, e também aqui você vai colocar o seu pedido de oração, o maior, porque você está fazendo uma aliança com Deus. Ele está lhe chamando para essa aliança. Aqui você vai colocar os seus dados para eu poder lhe abençoar. E aqui atrás você põe o mesmo pedido que você coloca aqui, se fica com você, você manda, que eu também vou orar para Deus lhe dar. Você sente assim, eu vou patrocinar em favor disso. E pode ter certeza que contar com as nossas orações, que vamos orar por vocês em nome do Senhor Jesus. E Deus vai cumprir a palavra dele. E você que está em casa pergunta, como é que eu faço, missionário? Este QR Code aqui explica tudo, inclusive agora. Se você quiser ajudar aí agora, você pode fazê-lo. Pega o seu celular, coloca no modo avião, enquadre o QR Code para poder tirar uma foto, não tire, vai passar uma linha amarela, você bate, viram 5 informações. Primeira é como se ajuda pelo seu cartão de crédito. Segunda e terceira são gêmeas. Como se ajuda nos bancos credenciados, indo pessoalmente ou fazendo uma transferência direta. Quarta maneira de você ajudar é através da lotérica. Diga para o caixa que quer fazer um depósito de doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que citar o convênio 3091 2065. E você tem também a 5ª oportunidade, que é você fazer um Pix. E como se faz Pix para ajudar um familiar, alguma pessoa, ou então comprar alguma coisa. Esse é o QR Code do Pix, é outro. E graças a Deus. Eu não deu para eu abrir com QR Code. Então você pega o seu celular e abre num site chamado ongrace.com, que é o nosso site, ongrace.com. Aí você vai ver nesse OnGrace, em cima da página inicial, assim, doações. Clica que virão todas as informações que eu dei agora, virá para você escrito ali, é sua agora, em nome de Cristo. Enquanto a pessoa pega para escrever, maestro, a primeira pergunta, por favor. Missionário, mentir para fazer o bem é pecado? Só pensar em mentir já pecou. A gente não mente para nada, rapaz. Mentira é para desqualificado. Você não faz o bem, você faz o mal. Uma vez eu fui orar para uma senhora e ela disse assim para mim, missionário, diga para mim, eu tenho câncer? Ela tinha câncer. Eu falei, por que a senhora pergunta a mim que eu não sou médico? Porque ninguém me fala a verdade. O médico vai vir aqui quando? Quase todo dia ele vem. Então quando vem, doutor, olha nos meus olhos. Ele vai olhar.
Aí a senhora pergunta para ele assim, eu tenho câncer? Porque eu não sou médico, eu vou falar uma coisa que posso achar que é ou não é. Nem disso dizem, mas sai de fininho, mas isso é verdade. E foi, doutor, olha nos meus olhos, olhou, eu tenho câncer? Tem, a senhora está com câncer. E não tem muito tempo de vida, não. Aí eu falei, se ele falar que a senhora aceita Jesus logo. Não falou, aceita também, que ele também cura a senhora. O caso já está salvo, eu falei com ela. Mas sem ofender a família, mas não mentir. Segunda pergunta agora. Missionário, cada pessoa tem um anjo da guarda? Sim, Jesus disse, está lá em João, capítulo, deixa eu pegar para você, 18, versículo 10. Pronto, depois você pode ver isso aí, João 18, 10. Agora vamos abrir o coração, agora, maestro. Missionário, diariamente sofro tanto com as dores nas costas que cheguei ao ponto de não conseguir me mexer sem ser incomodada. Isso prejudica minhas atividades diárias e me deixa infeliz. Suplico pela cura, mas não consigo obtê-la. O que devo fazer para alcançá-la? Minha irmã, a senhora continua assistindo o Show da Fé, mas se envolva mais com Deus. Quando eu citar um versículo, tem uma Bíblia, vai lá, estude aquilo, medite. A fé, quando estiver grande, a senhora não precisa nem estar aqui, mas aqui é melhor, que o ambiente é de fé. A senhora simplesmente faz uma oração ali, acaba tudo e a senhora fica liberta. Vamos agora ao momento da nossa TV, maestro. A nossa TV, para minha casa, a bênção maior que ela trouxe é falar de Deus para minha família. Meu marido ficava irritado, agora já não está mais. Meu filho já ficava irritado, agora também já está mais calmo. E ele não aceitava nenhuma oração, agora ele já está aceitando. Quando eu pergunto se ele quer uma oração, ele aceita. Eles vão mexer no celular lá, perto da TV, onde eu acompanho o programa. E às vezes eu ficava irritada, tinha vontade de pedir para ele sair. Mas aí eu entendi, o Senhor Espírito Santo me mostrou que eles é que precisam ouvir a palavra. Se eles estão ali pertinho, mesmo que eles estão mexendo no celular, o que for para eles ouvir, Deus vai tocar ali nos ouvidos deles e eles vão ouvir, né? Então essa foi a maior bênção que eu conquistei. Eu ouvi o missionário falando que ele dava 3 meses para a gente ter uma diferença na casa. E aí eu tive essa diferença. Amém. Então, se você quiser mais informações, vou pedir para dar esse papel para você, se você não tem ainda. E aí você tem aqui o telefone para pedir mais informação. A ligação é gratuita, 0800 201 4000. Ou você pega, destaca aqui, põe seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora de ligar para você, nós vamos ligar. São 60 canais de televisão, 11 são evangélicos. Aí está o show, é coisa boa e você vai, em nome de Cristo, ser abençoado para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé que nós vamos orar, o pastor Jaime já vai chegar. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença. Minhas mãos estão estendidas em direção a todo o povo que está aqui. E não só que estão aqui, em qualquer lugar do mundo agora. E Deus, eu sei que o Senhor ama essa pessoa que está precisando de uma ajuda. Esteja onde estiver, e se estiver orando com fé, vai receber a bênção agora. Pois em nome de Jesus eu paraliso toda a ação do inimigo, eu reprovo todo o mal e digo, você vai embora agora, isso é uma ordem. Eu e o pastor Jaime estamos orando agora. Pai, diante de ti eu amarro toda a força maligna e eu ordeno agora o espírito de doença, de enfermidade, você vai ter que sair dessa pessoa e ir embora agora. Eu não peço, eu ordeno. Chegue comigo na presença de Deus agora para receber essa bênção. Diga assim, em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. No nome do Senhor Jesus, eu entro na oração e digo fora todo mal.
é do alto da cabeça, a planta dos pés. Vem comigo, vem nessa fé. Isso, levante a sua voz e diga ao mal: saia, vai embora. Em nome do Senhor Jesus, todo tipo de infecção viral, bacteriana, que está roubando a paz dessa pessoa, é um resfriado atrás do outro, é uma gripe atrás da outra, essa pessoa que está com algum problema no sistema imunológico, essa pessoa que está se sentindo enfraquecida, o mal sai daí agora das vias aéreas, das vias respiratórias. Ó febre, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu digo ao mal que está na visão, na audição, na fala dessa pessoa, na área cardíaca, em qualquer situação do aparelho digestivo, em qualquer parte do aparelho reprodutor, no sistema linfático, no sistema hormonal, no sistema imunológico, vai embora no nome de Jesus. É um nódulo, é um caroço, é um tumor que apareceu, é um cisto, é um quisto, é um mioma, sai agora. É um carcinoma, é um câncer que apareceu, é a metástase do câncer. Não duvide, é o nome de Jesus. Não importa o seu credo, não importa a sua religião, Jesus é para todos os homens, tudo é possível para aquele que crê. O que vem a mim, ou de maneira alguma lançarei fora. Pode vir, mesmo você não sendo evangélico, mesmo não sendo um cristão, você pode orar comigo agora, porque Jesus te ama. E eu digo: ó câncer, sai deste homem, sai desta pessoa, metástase do câncer, vai embora agora. Onde estiver o mal, não pode ficar, não pode permanecer, em nome de Jesus. Eu digo agora: mal que está segurando os braços, que está segurando as pernas, que está travando a coluna dessa pessoa, não pode ficar na cervical, na lombar, nas vértebras, ou hérnia de disco, desgaste do disco, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Inchaço na perna, sai dessa pessoa, do joelho, a inflamação nos meniscos, é falta de cartilagem, é falta de líquido, é a sequela de uma pancada. Eu digo: sai da panturrilha, sai do tornozelo, do calcanhar, da planta dos pés. Nós mandamos em nome de Jesus. Sequela do acidente, sequela do tombo, sequela do AVC, sequela da dengue, sequela da chikungunya, da zika, ou da covid, da vacina, saia no nome de Jesus. Nós mandamos, nós exigimos. Onde estiver o mal, ele é queimado agora, ele é destruído agora, ele é desfeito agora. Todo mal, toda opressão maligna, toda opressão diabólica, vai embora, saia agora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Jesus Cristo te dá saúde. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças. Olá, amigos, noite de quarta-feira, eu estou de volta aqui para anunciar a nossa igreja sede. Eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares, e amanhã nós temos uma reunião muito especial, 9 horas da manhã, são 90 minutos com Deus. A experiência com Deus é importante, os que buscam ao Senhor de nada tem falta. Vem para o envolvimento com Deus, mas tem cultos o dia todo, dá uma atenção, à noite está um culto especial com o reverendo, que Deus, o Bruno, que Deus está usando bastante, tá bom? Na sexta-feira eu estou aqui no combate, oração para desfazer obra de bruxaria, feitiçaria, guerra. Se você foi vítima de uma feitiçaria, vem, que é muito especial, tá bom? E o domingo é o especial do mês, aquele pedido da sua vida, que eu vou apresentar em 12 orações a Deus. Veja um pouquinho da oração de quinta-feira. Eu preciso, Deus, que esse óleo seja derramado sobre a minha cabeça, Deus, sobre a cabeça do teu povo, Deus. Deus, nós queremos te ver, Deus, no nosso dia a dia, Deus. Aqui é a busca, aqui é a preparação, Deus, para um final de semana forte. Deus, eu quero ver, Deus. Eu não quero ficar na beira do caminho, fale para ele. Muitos estão na beira do caminho. A beira do caminho é lugar de murmuração. A beira do caminho é lugar de mendigância. Bonito, né? Posso orar por você? Amado Deus, Criador dos céus e da terra, eu te peço, mostra-te com o teu poder, mostra-te com a tua habilidade, a tua capacidade de fazer milagres, de fazer maravilhas. Eu levanto a voz para dizer: o mal vai embora, a doença vai embora, a perturbação na mente vai embora, a opressão vai embora, em nome de Jesus. Pai, estão abençoados em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quinta-feira, 90 minutos com Deus, 9 horas da manhã. Sexta-feira, oração para desfazer obra de bruxaria, feitiçaria. Você vê vultos, vem. Tem medo, tem pânico, vem 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 da noite. E o domingo especial. Um abraço, Deus abençoe a todos na paz de Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação.
Acesse youtube.com/missionário RR Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.